Bom dia, queridos amigos e irmãos. Continuando aqui falando sobre o Espírito Santo, nosso estudo, né? E hoje a gente vai ver lá em Mateus, capítulo 12, versículo 32, quando Jesus expulsa ali o demônio, né? O espírito maligno, endemoniado. Aí os fariseus, os herodianos, né? Os doutores da lei, pela inveja, diz assim, ele expulsa o demônio pelo dedo de Beelzebul. Aí Jesus fala, se o reino de Deus está dividido, não prospera. E todo pecado contra o Filho do Homem ou contra o próprio Deus, lhe será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado nem nesse século, nem no futuro. Então é importante a gente entender que a, a essência, o valor do Espírito Santo em nossas vidas, quando Jesus, lá em livro de João, nós vamos comentar depois também, ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei do meu Espírito, que estará com vocês todos os dias, até o fim de todo o tempo, até terminar tudo. É importante a gente entender a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nós, como eu tenho comentado, falar do selo do Espírito Santo, para não entristecer o Espírito Santo, para a gente realmente buscar essa vida de comunhão, esse relacionamento com profundidade com a pessoa do Espírito Santo. Nos afastando de toda obra carnal, de todo desejo da carne, que não é fácil, querido. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a luta nossa contra a carne não é fácil, é uma guerra muito forte, é uma guerra espiritual, tá? Pastor, o senhor pode cair em pecado? Claro que eu posso, sou ser humano, todos nós estamos sujeitos. Por isso que nós temos que buscar constantemente, continuamente, esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence. E quando nós duvidamos da obra de Deus, quando nós duvidamos da palavra de Deus, daquilo que está escrito, transmitido pelo Espírito Santo, conscientemente eu estou pecando contra o Espírito Santo. Eu estou pecando contra ele. Aqui, esses doutores da lei, eles tinham conhecimento do que eles estavam fazendo. Eles tinham conhecimento. Jesus explica essa situação com uma rejeição deliberada e consciente da obra do Espírito Santo. Uma rejeição, querido. Rejeitar a obra do Espírito Santo. Uma rejeição consciente. Tem pessoas que rejeitam isso conscientemente. Tem consciência que está errado. Aí quando tem consciência que estou errado, eu vou estar pecando contra a pessoa do Espírito Santo. E ali eles atribuíram a obra do Espírito Santo ao maligno, em vez de entregá-la ao Senhor. Por isso que Jesus fala, todo pecado contra o Filho do Homem, contra Deus, eles são perdoados. Mas contra o Espírito Santo não é perdoado. Então, uma rejeição deliberada, com conhecimento, com entendimento. Às vezes, no momento de raiva, momento de aquele momento que você não, de tristeza, muitas vezes fala, Deus, por quê? Isso não é pecado. É pecado, mas não é gravíssimo. Tá? Agora, o que a gente fala, rejeitando a obra gloriosa do Espírito Santo, isso sim é pecado. E o pecado é uma recusa constante em receber, em aceitar a verdadeira
a obra de Deus através do Espírito Santo. Pela obra do Espírito Santo, nos é oferecido perdão. Pela obra do Espírito Santo, nos é oferecido gratuitamente o perdão. Então, nós não podemos, com o nosso entendimento, endurecer o nosso coração, querido, para o Espírito Santo. Nós temos que abrir o nosso coração para o Espírito Santo, para a obra do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vê, que a gente percebe isso na igreja, por onde a gente passa. Pessoa do mundo que faz isso, faz inconsciente. Então, mas muitas vezes dentro da igreja, a gente está ministrando a palavra, a pessoa está no celular, vendo mensagem aqui, vendo mensagem acolá, está conversando com a pessoa do lado, papeando, não presta, então não deixa o outro também prestar atenção, né? Ou olhando para o relógio, se vai acabar logo. É preferível que a pessoa nem vá na igreja. É preferível que nem vá. Porque uma que tu lá vai estar atrapalhando os outros. E outra que tu está rejeitando a palavra. Rejeitando a palavra. Rejeitando a obra de Deus. Isso é muito sério. Tá? É muito sério. Então tome cuidado. Quando vai para o templo, a casa do Senhor, fica com a boca fechada. Ouve a missa. Se alguém vier conversar contigo, fala, estou atento à palavra. Estou atento à palavra. Tá? Para que a gente possa verdadeiramente viver a plenitude da graça de Deus através do Espírito Santo. E Jesus proferiu essa palavra após, então, eles ter falado que ele expulsava o espírito maligno pelo dedo de Beelzebul. E aí Jesus atribui a eles esse pecado, né? E nós vemos que a blasfêmia e a dureza do coração houve o pecado consciente, onde há pecado consciente, querido, atribui a obra de Deus ao maligno. A pessoa que fala, não, isso aí é demônio. E a obra de Deus. Toma muito cuidado, querido. Porque quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais temor vou tendo do Senhor. Porque eu sinto a sensibilidade do Espírito Santo. E a gente sente quando o Espírito Santo chora. Pastor, mas o Espírito Santo chora, chora, querido, chora. Ele é muito sensível. O Espírito Santo é muito sensível. É muito sensível. Então nós temos que realmente ser aquela pessoa que você não vai ficar triste, não que você não vai ficar, às vezes, raivoso, fica. Às vezes eu também fico. Mas eu falo, Senhor, me perdoa. Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, me perdoa. E eu sinto na hora o refrigério vindo dele. O refrigério que vem dele. Então não importa o tamanho do pecado, desde que tu não atribua a obra de Deus ao maligno. Se tu se arrepender, ele é poderoso para nos perdoar. E a natureza desse pecado, querido, eu fiz aqui a minha devocional, e a natureza desse pecado não é um engano ou um momento de fraqueza. A natureza desse pecado contra o Espírito Santo não é um engano. É pessoas que conhecem a palavra, pessoas que têm conhecimento, pessoas que sabem o que está ali, mas rejeitam a palavra. Rejeitam. Então, quando ali o povo pede um rei para Israel, Samuel se entristece, vai falar com o Senhor. O Senhor fala para ele, não rejeitaram vocês, não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Foi a mim que eles rejeitaram, não a você. Então, é muito sério isso, queridos, é muito sério isso. Né? A rejeição contínua do poder de Deus e do perdão oferecido
pelo Espírito Santo. O nosso perdão é oferecido através do Espírito Santo. Ele que nos oferece perdão, ele que nos oferece essa comunhão plena com Deus. É o Espírito Santo que muitas vezes eu não sei orar, não sei falar, não sei colocar as palavras. Então o Espírito Santo, ele leva diante de Deus os meus pedidos, as minhas orações, e coloca com as palavras certas, porque ele tem, eu não tenho. Assim no meu pedido como no meu arrependimento. Por isso nós temos que ter muito zelo para não pecarmos contra o Espírito Santo, querido. Muito zelo, procura a revelação de Deus. Por isso que eu falo, leiam a Bíblia. Não importa a tua religião, leia a Bíblia. A Bíblia, ela é o canal de relacionamento com Deus. É o único canal que nós temos mais profundo, um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Amém, querido? Que essa quarta-feira, lembrando, logo mais, às 19h30, teremos nosso culto aqui de campanha, aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Nós estamos aqui no Parque Novo Mundo, Rua 555, no Parque Novo Mundo, cidade de Limeira. Amém, querido? Que Deus continue a vos abençoar e um dia abençoado vocês em nome de Jesus.